8h05. Vamos dar início, então, à nossa live de hoje, Vamos sim. que aí eu acho que quem for chegando já consegue pegar em andamento, Sim. para a gente A também não coordenadora Elaine ceder deve muito. entrar agora também. A Elaine vai entrar hoje de novo? Sim, acabei de passar o link aqui para ela vai entrar. Bem, gente, então, aproveitando enquanto a nossa coordenadora vai entrar, eu disponibilizei no chat agora o link do evento anterior, para quem não conseguiu estar presente e queira ver alguma coisa. Esse link aí vocês conseguem acessar a integralidade da apresentação da live da semana passada. Para quem não me conhece, vamos às apresentações até a Elaine chegar, né? Meu nome é Maicon. Boa noite a todos. Aí chegou! achei que ela ia... Sejam bem-vindos a mais um mini curso. Gente, essa é a nossa coordenadora, Elaine. Ei, Tudo bem, Mar? tudo jóia, e você? Tudo bem? Tudo bem, Maicon? Tudo ótimo. E essa galera aí bonita, tudo certo? A galera parece animada. Ah, então tá bom. Sejam todos bem-vindos, tá bom? Boa noite, Marli. Pode dar início, tá? Vamos dar início, então? Estou à disposição. Tudo bem. Boa noite, minha querida. Estamos aqui, novamente. Linda! Bem, gente, hoje a Mariela vai fazer uma introdução, né? Introdução que não ficou tão introdução, vai falar bastante aí para vocês sobre artigo, vai compartilhar bastante do conhecimento dela. Ela preparou um slide e eu vou compartilhar para vocês na tela enquanto ela vai fazendo a apresentação. Mari, eu vou pedir que você me dê o retorno quando for para passar a tela. Eu falo. Porque como a gente não conseguiu, vai ficar uma pessoa só responsável, eu não consigo compartilhar para você fazer também. Tá, tudo bem. Eu aviso sim. Lívia, lista de presença ao final, tá? Pode deixar aqui. A gente vai compartilhar ela ao final do evento. Então, pessoal, boa noite. Sou a professora Maristela. Estou no EAD com vocês na disciplina de metodologia da pesquisa, literatura, teoria literária. Então, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês do artigo científico. Não é possível que eu monte aqui com vocês um artigo por uma questão de lógica, tempo, né? Um artigo demanda tempo, mas eu vou tentar passar para vocês umas dicas básicas para que vocês consigam pelo menos ter uma noção do que é um artigo e iniciem aí a pesquisa, saibam por onde começar, tá bom? Vamos aguardar o professor colocar aqui o slide. Vamos ver aí, apareceu, gente? Isso. Então, pode passar já. Vamos lá. Então, vamos falar sobre artigo científico. Existem vários tipos de artigo, mas aqui eu vou falar sobre o artigo científico. Então, como o título aí já está dizendo, são dicas práticas, tá? Não é não chega a ser um passo a passo, mas eu vou mostrar para vocês como é um artigo e para que ele serve, para vocês darem início quando vocês tiverem que fazer. Primeira coisa que a gente precisa definir, o artigo não é um TCC. O TCC é um trabalho muito longo, a área de pesquisa dele pesquisa várias coisas ao mesmo tempo. Já o artigo é um trabalho um pouco menor, é um texto menor. Ele tem cerca... Oi, 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 oi. Oi, gente, eu acho que a conexão da professora caiu. Vamos esperar um pouquinho aqui para ela guardar. Tem gente aqui relatando, para ela retornar, desculpem. Tem gente relatando que não está ouvindo o som. Você pode tentar sair da sala e entrar novamente. A conexão às vezes está ruim e aí às vezes resolve. Isso, o Vitor viu ali. Deixa eu ver aqui se a professora está conseguindo retornar.
Bem, gente, foi um problema do computador da professora, ela está voltando, já me avisou aqui pelo WhatsApp, e ela está entrando novamente. Mas pode deixar que não vamos ter prejuízo com isso, não. Bem, aproveitando, estou vendo alguns rostos aqui comuns já da live passada. A galera conseguiu pegar bem aí a formatação, gente, na live passada? Olá, consegui voltar? Tá me ouvindo? Aí, estamos ouvindo, Mari. Voltei. Vamos lá então, gente. Desculpa um pouquinho. Então, como eu estava dizendo, o artigo não é um TCC, ele é um texto menor, tá? Ele tem em média, vamos colocar aí no mínimo 5 páginas e no máximo 20. Não costuma passar disso e nem ser menos que 5 páginas. Outra dica para vocês, escolha temas atuais e que você domine. Escolha temas que as pessoas estejam pesquisando agora. E se você tiver a oportunidade de escolher o tema, né? Porque depende se o seu professor ou quem está te pedindo um artigo definir qual o tema que você tem que trabalhar, né? Mas se não, se você tiver a liberdade de escolher, escolha um tema que você domine, para que você fale melhor, para que seja mais fácil para você encontrar textos e livros que falem sobre o tema que você vai pesquisar. Sobre a estrutura do artigo. Existe uma estrutura padrão, a BNT, mas tudo depende da revista que você pretende, para qual revista você pretende publicar, se o seu professor vai definir a estrutura que ele quer ver. Então, tem uma estrutura padrão de acordo com a BNT, eu vou até mostrar para vocês aqui um pouquinho, mas tudo depende, né, de quem está te pedindo o artigo. Outro detalhe muito importante, gente, pesquisem muito, leia muito, não pode ter preguiça na hora de pesquisar para fazer o seu artigo. Por quê? A pessoa que vai analisar, que vai corrigir o seu artigo, através do que você está escrevendo, ela vai entender se você pesquisou, qual foi a maneira que você realizou aquela pesquisa. Então, toda vez que você tem que escrever um artigo, é impossível, na verdade, qualquer texto que você vai escrever, você conseguir desenvolver sem ler, tá? Sem pesquisar. Então, não pode ter preguiça, tem que ir atrás mesmo. Você escolheu o seu tema, tem que procurar quem é que fala sobre o seu tema, quais são os grandes estudiosos daquele tema. Então, não pode ter preguiça, tem que ler e ir em busca da sua literatura. Outra coisa importante, que até o professor deve falar, né, sobre referência, citação, cuidado com o plágio, gente. Então, durante a sua pesquisa, você achou um livro que você quer usar na sua pesquisa? Anota, vai salvando as fontes onde você está pesquisando. E o importante é o seguinte, na hora da referência, coloca aquilo que você está usando na sua pesquisa. Se você viu um livro, um artigo, mas você não vai usar nenhuma ideia que está lá, não precisa colocar nas suas referências. Fez a citação, faça a citação da forma correta para não cometer plágio, porque é crime. Escreva pensando na revista que você gostaria que fosse publicada. Se o seu professor ou o seu orientador ele não deu uma estrutura lá para você fazer, ele não definiu como ele quer, pense na revista que você quer publicar. Como é que aquela revista aceita? Como que é o padrão daquela revista para artigo? Então, para pesquisa, se eu não me engano, né, professor, a Multivix tem uma revista para publicação, né? Então, vale a pena. Então, é bem interessante você lembrar disso, né? Os alunos, eles podem fazer produção, né? Podem contar com o nosso apoio, com a tutoria, com os professores, para trabalhar artigos e tentar publicação na própria revista da Multivix. É um bom começo, né? Um ambiente acadêmico onde a gente pode ali tentar de tudo um pouco, né? Sim. Então, gente, já procurem saber como que é a revista, qual é o padrão, qual é a estrutura da revista Multivix, para vocês já irem escrevendo no molde Multivix. E o outro, por último, aí eu não consigo ver, está cortado. A última frase. A sua última frase, cada revista tem suas próprias normas. Isso, como eu já comentei sobre a estrutura do artigo, cada revista que você pensar em publicar, que publica artigo, tem a sua norma, tá? Então, é importante que quando você escrever pensando em publicar em alguma revista, que você conheça as normas daquela revista lá para estruturar de acordo com a revista. Pode passar.
Então, gente, a estrutura básica do artigo é resumo, introdução, revisão de literatura, metodologia, resultado de discussão, considerações finais. Esse é o padrão. Pode ser que alguma revista, ou às vezes alguma faculdade peça diferente, se eu vou fazer uma pós, ou algum outro trabalho peça, tem alguma coisa a mais ou a menos? Pode, porque tem essa liberdade de cada revista exigir a sua estrutura. Mas nós vamos falar aqui sobre, baseado com essa estrutura aí. O resumo do seu artigo é um resumo informativo. Você vai abordar as principais questões do seu artigo, né? A metodologia que você usou, sempre de forma muito sucinta, porque durante o desenvolvimento você já vai falar isso de uma forma mais ampla. Então, tem sempre que ser de uma forma... Mari, parece que ficou mudo aqui. Espera só um minutinho para ver se o áudio volta. Michael, você está gravando? Deixa eu conferir, porque essa reunião eu fui colocado como host depois. Você está gravando o evento de hoje? Ei, Michael, você está gravando o evento de hoje? Oi, Elaine. Então, tô tentando gravar sim. Tá Vamos ver se vai dar bom. certo aqui, porque Vai sim. essa live eu entrei como participante e depois me jogaram como host, entendeu? Entendi. Bem, a Mari eu acho que Tá teve que bom. sair por conta de conexão e ela vai voltar mais uma vez. Fala um pouquinho sobre a revista científica, Michael. Bem, vamos aproveitar enquanto a Mari faz isso. Bem, gente, a Multivix ela tem subscrições. A nossa tá semestral, né, Elaine? Sim. Semestrais, vocês podem tentar passar artigos para publicação. O nosso padrão, o mesmo padrão do manual, mesmo que a gente já usa aqui durante a nossa graduação. Inclusive, se você produzir um artigo durante a graduação, você já pode tentar levar ele para a própria revista. Né? Faz a adequação para a publicação, porque nós temos dois formatos. O primeiro formato é aquele que eu ensinei na nossa live passada. Capa, contracapa, sumário, aí vem resumo, introdução, desenvolvimento, conclusão, referências bibliográficas. A revista é da própria Multivix, Marli. Nós temos uma revista e você pode tentar as publicações. Semestralmente sai um edital explicando qual vai ser o sistema, como você vai fazer essa submissão, né, como você entrega o artigo. E aí, gente, vocês podem inclusive utilizar artigos que vocês produziram para alguma disciplina específica. Né, um artigo bem produzido, bem fundamentado, bem escrito, ele pode ser submetido à apreciação para essa publicação na nossa revista. Olá, estão me ouvindo? Sim, agora voltou, Mari. Eu coloquei aqui no... Estão me vendo também? Minha câmera tá ligada? Tá. Tá. Eu coloquei aqui no celular para ver se eu consigo, né, ficar mais tempo. Sem problemas. Então, vamos lá. Voltando a bola para a Então, Mari. gente, voltando. O resumo é uma síntese do que você vai apresentar no seu artigo. Por exemplo, você vai falar lá sobre a metodologia, sobre os objetivos que você quer alcançar, os resultados, só que de uma forma bem sucinta. O resumo ele é pequeno, ele é formado de um bloco só, não tem parágrafo, somente um, e tem aí em torno de, dependendo do tamanho do seu artigo, 300, 500 palavras, não é muito grande. E no final tem palavras-chave, que são aquelas palavras que definem o seu artigo, o seu tema. Então, pode passar, professor. Então, gente, aí tem sempre aquela dúvida, vou escrever um artigo, por onde eu vou começar? Tem autor que fala para você, que escreve para você começar pelo objetivo, pelas conclusões, que é mais fácil. Já outros falam que é bom que você comece pelo resumo, mas a forma ideal de começar a escrever é de acordo com o que você se sente mais confortável. Eu, por exemplo, gosto de seguir a ordem. Eu começo sempre pelo resumo, porque eu acho mais confortável. Para mim, eu consigo escrever melhor assim.
Mas nada impede você começar pela conclusão e depois fazer a introdução, depois faz o resumo, depois pensa nos objetivos. Nada impede, desde que quando você montar o seu artigo para entregar, tenha coerência, tá? Tenha coerência tudo que você está escrevendo. Não importa onde você vai começar o seu artigo. Pode passar. Mari, aproveitando aí que Oi. você deu o gancho. Eu não faço dessa forma. Eu costumo fazer do inverso. Eu gosto de colocar os objetivos ali, crio os tópicos e depois eu vou preenchendo. Eu crio uma estrutura que eu falo que é quase que um bonequinho para eu preencher um corpinho ali, uma ideia meio abstrata e depois eu vou preenchendo, né? O que na verdade seria começar pelos objetivos. Você fala, primeiro tópico eu vou trabalhar isso, no segundo aquilo, que são os nossos objetivos específicos dentro do artigo. Mas é a questão de como se sente mais confortável. Eu já começo pelo resumo. Se eu começar pelo objetivo, fazer a conclusão primeiro, eu já fico perdida, eu não sei o que colocar. Então, eu começo sempre lá no resumo mesmo e vou descendo ali nos tópicos. E no final tudo dá certo. Quem começa pelo objetivo, quem começa pela conclusão, quem começa pelo resumo, todo mundo consegue chegar ao final do artigo. Sim, o importante é que tudo, né, tem uma coerência, tem uma ligação. Não dá para escrever também uma coisa depois a outra e nada, só conclusão nada a ver com o texto, nada a ver com a introdução. Pode passar. Verdade, vamos passar. E aí, gente, vamos começar a falar sobre o corpo do artigo. O que é o corpo do artigo? Introdução, desenvolvimento e conclusão. O que é a introdução? O que é a introdução? Coloquei, né? É a hora de vender seu peixe. Por quê? Toda vez que alguém vai fazer propaganda de um produto, vai apresentar o seu produto, ele sempre fala, né, fazer propaganda, eu vendo caneta. Ele vai falar o que aquela caneta faz, os principais pontos daquela caneta, por que você tem que ter aquela caneta, por que ele vende aquela caneta. Então, na introdução, você precisa convencer o leitor que a sua pesquisa é tão boa que ele precisa continuar lendo. Quem está analisando. Então, é a hora de você apresentar a sua pesquisa, apresentar o seu artigo. E ali, de forma também que você não vai explorar muito, porque o momento de explorar é no desenvolvimento, você vai apresentar os seus objetivos, né, onde você quer chegar, qual é o problema, justificar por que você está pesquisando isso, por que é importante essa pesquisa, qual a metodologia que você vai utilizar, como que você chegou àqueles dados, né? E para assim, simplificar, a introdução ela precisa responder a 3 perguntas básicas: o que, para quê e como. O que você está estudando, para que você está pesquisando aquele assunto e como você chegou àqueles resultados, como você pesquisou. Tá? Então, a introdução é onde você apresenta o seu trabalho, você fala o que vai acontecer. E entenda, você tem que convencer que o seu trabalho, o seu artigo, a sua pesquisa vale tão a pena que tem que continuar lendo para descobrir junto com você como que se deu as suas conclusões, como deram as suas conclusões. Pode passar. Então, aí uma dica para vocês, gente, para saber se a sua introdução tá legal. Escreveu a introdução, tira os objetivos e pede ou para o seu orientador ou para um professor, para um colega, para quem você quiser, para ler a sua introdução. Se ele descobrir, né, se ele entender qual é o problema da sua pesquisa sem olhar os seus objetivos, quer dizer que tá de parabéns, você fez um excelente trabalho. Gente, não é um padrão, só vai dar certo se acontecer isso. Não, é só uma dica, tá bom? Você pode não fazer isso, a sua introdução tá muito legal, mas é só uma dica para você se certificar de que tá tudo certinho. E, gente, a introdução precisa estar muito bem escrita, tá? Quando a pessoa pegar seu artigo que lê e fala, nossa, essa introdução tá muito boa, eu quero continuar lendo esse trabalho aqui. Pode passar. Volta um pouquinho, professor, desculpa, volta um pouquinho. Tem umas coisinhas aqui que eu anotei que eu quero falar que é importante. Gente, uma coisa que eu anotei que eu costumo, assim, que todo mundo uma vez na vida já tentou fazer isso. Alguns erros que as pessoas cometem na introdução. Falar demais, né? Falar muito na introdução, assuntos que você poderia explorar melhor no desenvolvimento.
E tem uma questão que eu acho a expressão até bem legal, é reinvenção da roda, que é o famoso encher linguiça, né? Que você fica falando tanto, tanto, e você fica girando em torno da mesma coisa. Então, não é legal, é um erro gravíssimo, porque quem está analisando o seu artigo percebe, porque está sempre falando da mesma coisa, da mesma coisa. A introdução não é um texto muito grande, tem ali no máximo 2 laudas. Não tem mais 2 laudas, são 2 páginas, não tem mais que isso. Então, se você fez 1,5, se você fez uma, não precisa ficar enrolando e falando demais para terminar, para preencher espaço. Não tem necessidade. É importante que você fale bem, que você escreva bem, tá? Mas não precisa ficar reinventando a roda toda a vida no mesmo assunto. Pode passar, professor. Agora pode passar. Foi. Aí a gente chega no desenvolvimento. O que você vai fazer no seu desenvolvimento? Agora é a hora de você explanar, né? De você comentar de uma forma mais clara tudo aquilo que você citou na introdução. Tudo que você cita na introdução, que tem no seu artigo, você precisa falar no desenvolvimento. Não pode citar alguma coisa, um tipo de metodologia, ou falar sobre algum autor na introdução, no resumo, que você não vai utilizar, tá bom? Então, chegou o desenvolvimento. O que você tem que fazer ali? Agora é hora de você pesquisou, você anotou os livros e artigos que você vai utilizar. É hora de você mostrar o que os outros estudiosos pensam a respeito do seu tema, quem escreveu um artigo, o que escreveu, toda aquela é hora de você mostrar a sua revisão da literatura, né? Quem é que pensa sobre aquele assunto? Por exemplo, se eu for escrever sobre, né, que é da minha área, literatura na sala de aula, eu vou falar quem é que fala sobre literatura. Libânio fala, eu vou usar Libânio, então eu vou falar o que Libânio pensa. Se Freud fala sobre literatura, eu vou usar lá no meu desenvolvimento. É o momento de mostrar o que os outros estudiosos pensam a respeito daquele tema. Você vai falar também sobre a metodologia que você vai utilizar. É o momento de você mostrar como que você pesquisou. Você fez uma entrevista, foi observação, o que você fez? Né? Aí você vai mostrar a sua metodologia, como foi que você chegou, que você encontrou aqueles dados, né? Como que você realizou a sua coleta de dados. Depois é o momento da discussão, de você discutir. Você pesquisou, você leu, você usou a sua metodologia e você encontrou alguns dados. Aí é o momento de você discutir. Os dados que você encontrou está de acordo com o que os estudiosos falaram a respeito do tema que você está pesquisando? Falaram a mesma coisa? Ou não? Está diferente? É o momento de você mostrar os seus resultados e comentar, discutir os resultados que você encontrou. Vai explicar quem é que pensa diferente, quem é que encontrou resultados diferentes. Esse é o que você vai fazer no desenvolvimento. Pode passar, professor. E aí a gente chega na conclusão e considerações finais. Tem autor que fala que conclusão é quando a sua pesquisa é inédita, quando ninguém pesquisou ainda. E considerações finais é só quando você está comentando, fazendo revisão de literatura. Você encontrou um tema e o pedido foi para que você falasse sobre o que o pensador, o que o estudioso tal fala sobre aquele assunto. Mas a divergência, já tem estudiosos, né, da metodologia, da estrutura do artigo, que fala que conclusão e consideração final é a mesma coisa. Mas o que você faz na conclusão? Tanto a conclusão quanto a consideração final, você tem que responder aquilo que você colocou como hipótese, né? É o momento de você fechar o trabalho. Qual foi os resultados que você encontrou? Você já comentou, já discutiu. E com esses resultados, a que conclusão você chegou? É o momento de você perceber e explicar se as suas conclusões estão de acordo com os objetivos. E um detalhe muito importante, gente. Na conclusão, não se pode apresentar dado novo. Você não apresenta informação nova. Se no seu artigo você colocou um problema,
Então, na sua conclusão, você vai apresentar a solução para aquele problema. Você colocou um problema, como é que você resolveria? Você encontrou os dados, você discutiu, viu o que um autor e o outro pensava, mas e agora? O leitor quer saber como é que resolve esse problema aí que você encontrou com esses dados que você coletou, com todas as informações. Então, é o momento de você apresentar a solução para o problema que você encontrou. Pode passar. E aí, uma dica, né? Pode parecer um pouco óbvio, mas essa seção muitas vezes é utilizada de maneira equivocada, para meramente reafirmar os resultados da pesquisa. Não faça o leitor perder tempo, ele já leu os resultados e a discussão. Agora, nas conclusões, quer entender de forma clara a solução do seu problema de pesquisa. Então, como eu falei, muita gente faz o que com a conclusão? Chega na conclusão e faz um outro resumo de tudo aquilo que ela já falou. Todo mundo, quem está analisando, quem está lendo o seu artigo, já entendeu tudo que você colocou. E aí não precisa ler de novo o que você colocou. Então, aí é o momento de você apresentar a solução, né? O leitor fica curioso. Você apresentou um problema, e agora? Qual a solução? É aí que você apresenta a solução para a sua hipótese, reafirma os seus objetivos na conclusão. Pode passar. Então, para resumir tudo que eu falei até agora, tem umas perguntinhas básicas, né, para você responder e para ter um norte, né, para onde seguir quando está fazendo o artigo. Então, separei umas perguntinhas aí que são básicas. O resumo, o que é o resumo? No resumo, você vai colocar o que eu fiz em poucas palavras. O que você fez no seu artigo em poucas palavras? Você não pode explanar muito, porque senão vai ficar, o seu trabalho todo vai ficar a mesma coisa, e no resumo não é o lugar onde você vai mostrar tudo que você fez. É algo assim bem básico, bem sucinto mesmo. É o seu artigo bem enxugado. Na introdução, então, você vai apresentar o quê? Qual é o problema da pesquisa? Você vai mostrar lá qual é o seu tema e o problema que você encontrou e o porquê você está pesquisando aquele assunto. Revisão da literatura. O que já foi falado sobre isso? Então, é o momento de você apresentar, lá no desenvolvimento, o que os outros estudiosos pensam sobre o assunto que você escolheu para pesquisar. Metodologia. Como é que você resolveu o problema? Através de quê? Você fez uma entrevista? Você fez uma observação? Foi através de quê? Foi através de documentos? Analisou documentos? Resultados. Os resultados é o que você descobriu depois que você fez a sua revisão de literatura. Você entendeu o que as outras pessoas pensam a respeito do assunto. Depois que você coletou os dados, você juntou tudo isso, você descobriu o quê? Nos resultados que você vai colocar. E a discussão é o que, com isso que você descobriu, o que significa? Dependendo do seu assunto, significa que as pessoas leem. Estou fazendo uma pesquisa sobre a média de livro que o brasileiro lê por ano. Eu descobri o quê? Que as pessoas leem pouco, que as pessoas leem muito. É o momento de você apresentar aí nos resultados, né, as suas tabelas, seus gráficos, né, dos dados que você encontrou. E na conclusão é o momento que você apresenta a sua solução, né? A pergunta da conclusão seria: como resolver o problema? Né? Qual a solução que você dá para o problema? Pode passar, professor. Então, gente, o que eu posso falar de artigo científico para vocês é isso. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. O artigo, ele não é um texto muito grande, mas para a gente falar assim, eu ficaria aqui 3 horas para montar um artigo, e olhe lá ainda, para mostrar cada parte detalhadamente. Então, eu tentei fazer uma síntese e dar algumas dicas básicas e principais para que vocês entendam o que é o artigo e como começar, como fazer, né? Espero que vocês tenham gostado e entendido. Bem, excelente, Mari. Vou parar aqui de compartilhar. Obrigada, gente. Voltar aqui para os vídeos. Sim. Stop. Voltamos. Bem, acho que ficou bem claro, né, e como a gente estrutura um artigo. A Mari fez um excelente trabalho. Mário, posso compartilhar o seu slide com os alunos? Pode compartilhar sim. Gente, eu vou tentar colocar ele aqui no chat. Tem uma opção aqui de enviar arquivo.
e eu vou enviar ele para vocês agora. Só um Gente, o minutinho. pessoal que está elogiando aí, muito obrigada, tá? Não, só vi elogios. Hoje o pessoal está inspirado. Conseguiram ver aí o arquivo? Tem muita gente falando, acaba que o arquivo sobe. Mas o pessoal está adorando. Deixa eu enviar mais uma vez. O artigo Isso, ele foi. parece difícil, né? Porque tem o nome científico, então as pessoas falam, nossa, deve ser um bicho de 7 cabeças, mas não tem outra. Quando você começa a fazer, vai pegando o jeito, e é só lendo e escrevendo que pega mesmo ali o jeito de escrever. Depois já escreve artigo até sem se preocupar. O importante é treinar. Verdade, Mari. Eu falo, geralmente, quando eu oriento o TCC, e aí nós temos que produzir artigo, eu falo, gente, a primeira vez é o momento que complica, mas depois é igual aprender a andar de bicicleta. Escreveu o primeiro artigo, o segundo ele vai, o terceiro vai tranquilo, e você tende só a aprimorar. É igual a BNT também. Depois que você pega o jeito, não fica difícil. Todo mundo também acha que colocar nas normas é a coisa mais difícil do mundo. Mas depois você até decora aquilo, já fica na memória, você já vai fazendo automático. Não, eu hoje já olho para um trabalho, não preciso utilizar o PI, como eu costumo falar, que é muito mais fácil, e eu já consigo ver imediatamente que você tem o recurso visual, você já é tão acostumado que você sabe onde estão os pequenos erros de formatação. Sim. Bem, gente, tem gente falando que não conseguiu o arquivo. Quem não conseguir, a gente disponibiliza depois dentro da plataforma do AVA. Eu enviei aqui umas 3 vezes. Para alguns aparece, para outros não. Não sei se é uma questão de conexão, mas quem não conseguiu pegar aqui, fala na plataforma, fala com o tutor, fala comigo ou fala com a Mari, que a gente pode falar comigo também. Tenta passar pela plataforma, bota ali no Fale com o Tutor para vocês, alguma coisa assim. O pessoal, tem gente falando aqui que recebeu, tem gente que... Tô enviando para todos. E aí vou enviar mais uma vez. Bem, é o último e agora vamos dar seguimento, gente. Eu falei com a Mari, ela trouxe essa grande introdução, fica até, não tem mais nada que eu possa falar. Para que de formatação aí tem muita coisa, que eu nem toquei no assunto da formatação, que eu vou deixar aí para o Michael. Então, gente, e aí eu vou ficar com essa parte, vou falar um pouquinho para vocês sobre o nosso manual e qual a formatação que ele prediz para um artigo, como é que a gente estrutura dentro da nossa formatação o artigo. Em específico, eu quero falar com vocês sobre 2 assuntos, citações e referências. Né, Mari? Muito importante para a gente evitar aí os plágios, né? É o grande medo do aluno. Estou cometendo plágio. Quando vocês forem escrever o artigo, tem um outro medo, que é o perdi o objeto, Mari. Você já teve esse? Não. Esse, ele é terrível. Você acorda no meio da noite, 2 horas da madrugada e fala, perdi o meu objeto de pesquisa. Pronto. Você desespera, manda mensagem, manda chat, abre Fale com o Tutor, o que for, o que tiver disponível, e aí você vai dar aquela boa surtada. O meu mesmo, durante a graduação, 2 horas da madrugada, eu mandei mensagem no grupo que eu tinha com a professora, falando, pelo amor de Deus, perdi o meu objeto, como é que eu vou apresentar o meu artigo amanhã? Quase aquela coisa assim, desesperadora. Sorte que ela era muito paciente, porque eu teria feito alguma coisa muito pior comigo. Bem, gente. É complicado. Acontece. Então, vamos falar do importantíssimo que são as citações. A nossa live passada eu falei um pouquinho sobre o padrão básico, né? Aquela escrita para quem está no primeiro e segundo período. E acabei introduzindo um pouquinho sobre a capa e a contracapa. Né? A gente deixou ali um esquema pré-definido. Eu achei que eu tinha salvo, mas eu apaguei. Né? Acontece essas coisas. Então, vou retornar aqui o compartilhamento de tela e a gente vai começar direto pela citação, que eu acho que é o que mais importa para a gente não delongar muito, né? Quinta-feira à noite, o pessoal também, estou vendo ali o pessoal já pedindo lista de presença, mas a gente vai compartilhar daqui a pouco a lista de presença. Deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês. Bem, todos conseguiram ver? Sim. Ótimo.
Vamos lá, gente. Esse é um artigo de referência. É pouco. Oh, meu Deus, espera aí só um minutinho. Deixa eu pausar, tirar o áudio dessa pessoa que está com uma criança. Ô, dó. Não, eu fiquei com pena aqui, quase que eu falei. Foi tadinha. Bem, gente, esse vai ser um artigo para seguir de exemplo para a gente. Ignorem novamente, igual a aula passada, ignorem o tema e vamos olhar a estrutura. A gente já viu que o nosso artigo, aqui na Multivix, ele tem uma formatação bem específica, né? Nossa primeira linha, ela tem aquele recuo de 1,25, mas vamos voltar para quem não viu nada e começar do zero, né? A primeira coisa que nós vamos observar é o nosso pi. Vocês estão conseguindo ver meu mouse aí bem? Sim. Esse instrumento aqui, gente, ele vai mostrar para você a estrutura do seu artigo, a cara dele, né? Ver como é que ele está ali, se ele está seguindo uma formatação adequada. E aí, aqui eu estou já no tópico 3, deixa eu voltar. Esse artigo ele é um outro formato, né? Porque ele não é dentro da Multivix, ele não foi feito dentro da Multivix, mas aqui a gente consegue ter uma estrutura, né? Mari, o resumo que você citou, né? Um resumo curto, olhem. Isso, E bem aqui pequeno. ele é bem pequeno, inclusive, gente, ele não tem parágrafos, ele é todo corrido. E aqui esse resumo ele tinha que ter no máximo, eu acho que era 200 palavras, o meu ficou com 185, né, para apresentação. E aqui nós temos um sistema de palavras-chave, né? O nosso, aqui na Multivix, vocês também usam a palavra-chave. 3 palavras-chave que vão indicar mais ou menos o contexto da estrutura do artigo que vocês vão produzir. Nosso padrão aqui, se fosse para Multivix, esse padrão seria Arial e não Times, né? A gente já começa aqui com a diferença da letra. A fonte padrão da Multivix. Tudo bem que tem Arial ou Times 12, mas eu falei, prefiro usar o Arial. Lá eu uso Times porque eu só tenho a opção de Times, gente. E eles me exigem um abstract, que é o meu resumo, só que em inglês. Bem, lá o meu item 2 é a introdução, né? Então, aqui nós temos, dentro do PI, como eu expliquei para vocês, de um parágrafo, de um título para o outro, vocês sempre vão ter 2 PIs, são 2 enteres. Vocês podem observar que ele vai estar ali, 2 espacinhos de um parágrafo para o outro, e de um título para o início do parágrafo, um só. Nosso padrão de parágrafo, desculpa, gente, é porque eu estou um pouquinho de sede, bebi toda a minha água e já não tenho mais. Bem, tinha uma gotinha. Nosso padrão de parágrafo, ele tem aquele sistema de espaçamento de um e-mail. Como é que eu faço isso? Como é que eu acho para formatar o meu parágrafo? Escrevi o meu texto, quero fazer uma formatação. Você pode selecionar o texto, clicar com o botão direito do seu mouse, vai na opção parágrafo, e aí você começa. O texto é justificado, é o nosso padrão. Nessa telinha, na tela de parágrafos, eu vou basicamente estruturar todos os meus parágrafos. Isso daqui ele vai reger o meu texto quase que inteiro para um critério de formatação. Então, nosso padrão Multivix, o alinhamento é sempre justificado para o texto. A primeira linha, 1,25. Geralmente ela vai vir 0, mas nosso padrão é em 25. Espaçamento antes e depois. Alguns Words aí da vida, ele costuma vir com 8 aqui nesse depois. É muito comum você abrir e se deparar com 8. Se eu mantiver esse 8, vocês podem ver que ao final do parágrafo, antes ele continua a mesma coisa, mas ao final do meu parágrafo, ele inseriu um espaço desnecessário. Isso muda toda a estética do texto. E aí eu devo sempre retirá-lo. Nosso espaçamento depois 0, entre linhas e e-mail. Bem, minha letra está Times, vou mudar ela para Arial. Para seguir o nosso padrão Multivix. Como se esse artigo fosse para a Multivix. Aqui, gente, as dicas da Mari são super válidas. Eu estava aqui pensando literalmente, será que eu faço da mesma forma? E aí eu observei que tem algumas coisas aqui que batem um pouco, né? Eu tento apresentar já o meu objeto. Esse artigo ele é na estrutura de revisão de bibliografia. Ele já é mais um sobrevoo, ele não faz nenhuma conclusão, Mari. Ele vai mais para apresentar o que tem sobre o assunto. E o tema dele é dentro da educação
porque a área de atuação dele também, minha área de atuação também é educação. Deixa eu só formatar logo todo o texto, que aí a gente já vai seguir um padrão. Nosso texto, só mudar aqui o teu, Arial, opa, gostei errado. Arial 12, mas os nossos títulos Michel, não são 12. fazer uma pergunta. Sim, pode fazer. Esse espaço no parágrafo, ao iniciá-lo, aí é um artigo. Mas, Primeira por exemplo, linha de 1,25? A primeira linha, que aí você tem esse espaço aí. Esse né? aqui, que eu estou mostrando agora. Isso. Sim. Isso aqui tem 1,25? É 1,25. Ó. Eu seleciono o texto, por exemplo, eu vou tirar ele para você ver como seria se ele não fosse 1,25. Ele vai encostar, ó, na margem. Lembra que a gente configurou a margem? Entendi. Vamos aqui, ó. Para quem não estava na aula passada, todas as nossas as margens devem ter esse padrão. Superior 3 centímetros, esquerda 2 centímetros, inferior 2 e direita 2. Personaliza ali no finalzinho, né? Margem personalizada. Selecionou OK, ele vai aplicar todo o texto. Se eu deixo ele sem 1,25, ele cola na margem à esquerda. E aí o nosso padrão é o quê? Só a primeira linha eu dar 1,25. Tem gente que fala assim, 1,25 é um tab. Eu não uso essa referência porque se eu der um tab, aqui ele coincidiu. Mas se eu tiver um espaço, algum outro ícone, esse tab ele não vai me dar 1,25. Então eu prefiro não falar com você, no primeiro parágrafo deu um tab. Não, mais fácil. Seleciona o texto, clica com o botão direito, vai na opção parágrafo, e aqui no primeiro coloca 1,25. O computador ele já é tão acostumado, vocês vão ver que ele coloca sozinho. Ele vai ali, ele já preenche 1,25, quando você coloca diferente na primeira linha. Então, mas aí esse padrão serve para todo tipo de trabalho? Por exemplo, igual a gente teve que fazer o trabalho avaliativo. Aí eu teria que dar esse espaço necessariamente. Sim, se você, como eu falei, primeiro e segundo período, a formatação é só aquela básica, Arial, 12, né? É aquela orientação que nós temos lá no documentos institucionais. Não, então, mas eu estou no quinto. Você está no quinto? Então, já é esse padrão aqui. Já é esse padrão com o recuo de 1,25. É uma estrutura mais próxima à estrutura formal de artigo. Né? Aquela do primeiro e segundo período é mais leve. Ela pede 1,25 também, mas muito mais simples. Você não precisa estruturar em tópicos. Né? É porque eu fiquei na dúvida. Eu acabei com esse espaço, eu fiquei na dúvida. E outra coisa foi fazer um trabalho de questionário. Se eu dava o espaço nas perguntas, então, a dica falhou um pouquinho, mas eu vou ver se eu consegui entender o que você queria falar. O texto inteiro ele vai ter um 1,25. Mesmo que eu tenha um pedacinho aqui, se eu der um espaço, é só colocar assim. Você está bem? E esse é o meu texto. Então, ele vai ter o recuo de 1,25. Tá vendo que ele mantém esse padrão para o texto todo. As únicas exceções, a única exceção, na verdade, aqui, dentro do corpo do texto, vai ser a citação. A citação ela tem um padrão diferente. Tá vendo? Ela não tem o 1,25. Bem, compreendido essa parte? Passamos então aqui rapidamente. A formatação da página, o layout da nossa página, parágrafo de 1,25, espaçamento antes e depois, entrelinhas é de 1,5. Eu não sei se eu cheguei a falar. Nosso padrão de entrelinhas aqui no parágrafo é 1,5. Às vezes ele vem como simples, e aí às vezes ele vem como 1 e alguma coisa, 1,08, mas o nosso padrão vai ser 1,5. Tanto que se você abrir o parágrafo do Word, ele já tem a opção ali memorizada. Bem, beleza. Seguindo as dicas da Mari, você faz uma introdução bonitinha, apresenta o seu tema, fala um pouco sobre a metodologia que você usou, né, Mari? Tem que chegar ali e entender o que você quer fazer com a introdução. Exatamente. Então, vamos lá. Aqui, Mari, gente... Oi. Antes de você começar esse assunto, voltando ali na questão dessa formatação, a colega falou que ela está no 5º período. Sim. Eu estou no 4º.
eu não fiz essas formatações nos meus trabalhos. Isso vai ser levado em conta? Então, Cláudia, teoricamente tem que ser levado em conta. A partir do terceiro período, quando você passa pela disciplina da metodologia, isso tem que ser levado em conta, porque você aprendeu toda a sistemática de metodologia e você foi apresentado ao manual de atividades da instituição. Então, gente, a partir do terceiro período, você já começa a usar esse padrão. Se você conseguir já usar do primeiro, ótimo, mas ele é exigido para os trabalhos de terceiro período em diante. Então, pode ser que você perca alguns décimozinhos aí nessa sua atividade. Claro que o professor ele vai observar, ele vai focar no conteúdo, ele vai tentar estabelecer menor prejuízo para você, mas o adequado é que você siga o padrão. Uhum. Tá bom? Era só isso mesmo, obrigada. Por nada. Gente, vamos dar seguimento então? O meu título Cidadania e Ética aqui, ele corresponde à parte da fundamentação. Eu não necessariamente preciso usar o título fundamentação, né? E aqui eu vou trazer tudo que eu pesquisei sobre o tema. Como a Mari falou, você vai aqui vender o seu peixe. O que você quer falar, o que você quer mostrar para o seu leitor. E aqui eu quero trabalhar com vocês duas coisas muito importantes, gente. Nós temos a citação direta e a citação indireta. Bem, o que é uma citação direta? É aquela citação textual. Ela está falando exatamente o que a outra pessoa falou. Eu copio, literalmente, o que a outra pessoa falou. A citação indireta não, já é uma parafrase, eu vou utilizar aquele conceito, né, eu modifico a estrutura, eu passo como eu entendi o que eu li, né, o que eu aprendi. Bem, esse primeiro, claro, aqui a gente tem um padrão um pouco diferente, eu estou falando sobre a obra de Beverly, e aí eu trago uma parafrase, tá vendo? Eu não tenho aqui uma citação de íntegra do que ele falou. Eu li o conteúdo dele, traduzi minhas palavras, mas mesmo assim, eu indico de quem foi que eu tirei esse artigo e faço uma citação. O meu padrão aqui não é o mesmo padrão da nossa Multivix, mas seria, no caso aqui para Multivix, da seguinte forma. Eu preciso indicar o que a gente chama de autor-data. Essa é uma das formas de citação indireta. Eu indico o nome do autor, e a gente sempre utiliza o último nome, e a data da publicação da onde eu tirei essa informação. Por que isso é importante, gente? Se eu for lá nas referências, lembra que eu falei, vocês pensem numa estrutura que ela é criada para poder você conferir e validar todos os argumentos que estão no artigo. Cá nas minhas referências, se eu olho Clark 2017, eu sei que o artigo é esse, aonde ele foi retirado e quando eu acessei. Isso a gente passou um pouquinho por isso na nossa capacitação anterior, no mini curso anterior. Vamos voltar então aqui para as referências. Esse é um exemplo de referência indireta, uma citação indireta. Nem referência, fiquei com referência na cabeça. Eu utilizo o conceito daquele autor. E daqui, gente, decorre um conceito básico. Vamos aproveitar para dar um gatilho do plágio, né, Mari? Mesmo que você copie só a ideia, isso também é considerado um plágio. Se chama plágio conceitual. Tá? É muito importante observar esse tipo de estrutura. Já viu algum plágio conceitual, Mari? Já, claro. Orientando o trabalho. É muito comum, né, a gente pegar, ter essa mania de eu copiei a ideia, e essa ideia é legal, vou aproveitar ela para mim, mas eu não indico a fonte, né? A gente fala, não copiei as palavras daquele autor, mas usei a ideia. Quem pensou não foi a gente, não é a gente está escrevendo, é outra pessoa que pensou. Exatamente. E aí, quando a gente comete esse pequeno equívoco de utilizar a estrutura de que outra pessoa montou e não dar referência, é uma das formas de plágio. A gente chama de plágio conceitual porque você copiou o conceito. Não precisa ser as palavras dele, mas o entendimento, o raciocínio que aquele indivíduo criou, você copia. Então, se eu peguei de alguém, eu devo dar os créditos. É mais ou menos compartilhar, assim, falar, olha, que bonito, foi fulano que fez. Eu estou usando, mas não é meu, é de fulano.
Até aqui alguém tem alguma dúvida? Eu estou vendo algumas mãozinhas em pés ali. Uma aluna comentou aqui no chat, eu achei interessante o que ela comentou. Justamente esse plágio conceitual. Ela falou que ela fez um trabalho avaliativo, colocou na biografia, de onde ela tirou algumas ideias, do trabalho dela, e ficou considerado como plágio, né? E provavelmente deve ser porque ela não... a ideia que ela usou não é dela, né? Foi identificado, então foi como, né, acusou plágio. Pode ser também, tem que ver qual foi o contexto, se foi uma referência, e às vezes, gente, é muito, muito importante a gente utilizar, mesmo que em casa, você fazendo o seu trabalho, e aí uma dica que eu dou para todo mundo, um sistema antiplágio. Você mesmo submeter o seu artigo a um antiplágio. É gratuito, você acha alguns gratuitos. Vou dar a dica de um, por exemplo, o CopySpider. Ele é gratuito, deixa eu ver se eu acho ele, não sei se minha tela está compartilhando com você. E aponta, né, onde é que tem a ideia, que é de outra Isso pessoa, aí. Mostra o site, o artigo, mostra tudo. Vamos lá, eu gosto de compartilhar as coisas. Deixa eu ver aqui. Vamos para o chat, gente. Dentro do chat eu acabei de disponibilizar um site da CopySpider. Esse é um sistema básico, eu uso ele para verificar todos os meus artigos. Padrão de revista, padrão internacional. Você não pode passar de 3%. Eles pedem que você não passe de 3%. Qualquer citação com mais de 3%, eles vão considerar plágio. Né? Eles vão considerar um trabalho que exacerbou ali nas citações, nas referências, ou na identificação com outros artigos. Mas Sim, super válido. Esse programa que você passou mostra também a porcentagem. Então, mostra a porcentagem. Bem legal para quem está escrevendo, para os alunos aí fazerem esse teste. Eu acho ele completão, assim, o bom do que é grátis. Eu acho que acima disso acaba sendo pago. Esse é o bom do que é grátis. Ele é gratuito, você não vai pagar pela utilização e ele te dá uma boa indicação. Ele mostra onde está o artigo, mostra o site, quantos por cento, as palavrinhas vai ficar em vermelho ali o que tiver em comum, né? E aí, muito cuidado, gente, porque não é só a própria palavra, como eu falei. Cuidado com o conceito. Se eu for lá e colocar assim, a lâmpada é uma estrutura de vidro com filamento metálico da onde a energia gera luz. Esse conceito não sou eu, não foi eu que inventei a lâmpada, tá? Então eu vou colocar a citação do inventor da lâmpada. O telefone, um fio que transmite dados de voz por meio de sistema. Tá, citação Graham Bell. Não foi ele falando, fui eu falando, mas quem inventou foi ele. Bem, entenderam aí bem a questão do plágio conceitual, né? Perguntaram aqui se o programa gera referências. Não me lembro de gerar referências, mas caso tenha plágio, ele vai mostrar onde tem aquela ideia, o site, algum livro, e mostra todos os sites que o programa consegue encontrar que tem aquela ideia que está no seu texto. Exatamente, Mari. Ele não é um programa de fazer referências. Nós temos alguns outros programas que te ajudam a montar referência. Você coloca o livro, a página, o ano, os autores, e ele estrutura. Só que muito cuidado com esses programas, gente, de fazer referências, porque eles não seguem padrões institucionais. Ele segue o padrão dele. E aí, às vezes, conflita com o padrão da instituição. A melhor coisa para referência é conferir o manual de normas técnicas. E isso vocês vão olhando em todos. Vou publicar um artigo numa revista Qualisa 1, né? O nosso top ali das publicações, o sonho de todo pesquisador é publicar numa Qualisa 1. Você vai ver o padrão que eles estão pedindo. Eles vão estar falando, olha, as referências vão ser assim, vão ser de tal forma. Podem mudar, podem variar pouca coisa de uma instituição para outra, de uma revista para outra. Bem, gente, vamos voltar aqui então. Essa foi uma citação indireta. Eu não copiei as palavras desse autor, mas utilizei o conceito que ele me apresentou. E aí, eu vou lá e dou a devida referência dele. A citação não é referência, não confundam. Referência, gente, ao final é tudo que você utilizou para fazer o trabalho. A citação ela é feita aqui no corpo do texto e ela garante que essa ideia é de outra pessoa. Cuidado que é muito comum a gente confundir de início. Mas então, voltando.
Eu costumo utilizar muito o que a gente fala do silogismo, né? Aquele raciocínio de premissa A, premissa B, uma pequena conclusão, premissa A, premissa B, pequena conclusão. Existem até alguns falsos raciocínios silógicos, que é aquele muito comum da internet. Ninguém é Deus, eu não sou ninguém, então eu sou Deus. Isso é um raciocínio silógico, são duas premissas e uma conclusão. Só que é um falso raciocínio silógico, né? É uma conclusão equivocada, mas é mais ou menos essa estrutura que a gente utiliza para fundamentar um artigo. Você vai apresentando uma estrutura, uma premissa, e às vezes as premissas são extremamente técnicas, você vai formar toda uma estrutura. Vamos colocar, se eu estou querendo aqui falar sobre a forma da água. A água é um elemento líquido, não sei o quê, que troca de estado com facilidade, possui tais estados, explico tudo bonitinho. E aí eu falo o que é o hidrogênio, o que é o oxigênio e a junção dos dois da água, H2O. Toda essa estrutura vai ser um raciocínio. Eu vou apresentar o que é o hidrogênio, vou apresentar o que é o oxigênio, a junção dos dois, como eles fazem para se juntar, e aí como vira água. E aí essa é uma estrutura de raciocínio de silogismo, né? Não, gente, não vai ser print. Eu vi aqui o chat agora. De vez em quando ele sobe aqui na minha tela, eu consigo ver. Não é print, a gente tem lista de presença. Tá? E aí vamos dar segmento. Citação indireta, né? A gente já passou. E agora vamos pegar aqui, para vocês verem, uma citação direta. Opa. A citação direta é aquela que copia as palavras de outra pessoa, né? Ela é textual. Uma delas, a primeira coisa que vocês devem saber, que de acordo com o nosso manual, citações que tenham mais de 3 linhas, elas devem... Sim, alguém falou alguma coisa? Sim, tem alguém querendo falar com você. Pode falar. Se a minha conexão cair e eu não conseguir ver a lista de presença, o senhor me passa de novo? Bem, a lista de presença eu não consigo passá-la depois, porque ela vai ficar disponível por meia hora ou 40 minutos aqui depois que a live fechar. E aí, mas a live você consegue voltar para ela, essa sala ela não cai, tá? Ela vai permanecer. Então, se você perder conexão, volta para a sala que você consegue pegar a lista. Tá bem, obrigada. Por nada. E aí, gente, então vamos voltar aqui para a questão da nossa citação direta. Nosso padrão é o seguinte, tem mais de 3 linhas. Ele vai ser uma citação com recuo. É essa daqui, ó. Ela vai para o cantinho do texto. Mas ela está totalmente errada no sistema de formatação. Aqui é um texto desse autor, o Takahashi, e ele foi copiado na íntegra. Esse pequeno símbolo aqui no meio quer dizer que eu suprimi um pedaço que eu não achava válido. Né? Essa primeira parte do texto dele me era interessante, e a segunda também, mas tinha algo no meio que não me interessava. Então eu tenho a autonomia de fazer essa pequena supressão desde que eu indique que eu realizei a supressão. E essa simbologia justamente vai me indicar que eu realizei uma supressão no texto dele. Não posso também pegar e copiar os dois, né, ou abrir 2 citações, porque ficaria inválido, né, você abrir 2 citações desnecessariamente, se você pode utilizar dessa estrutura. A BNT te permite essa maleabilização do texto. E aqui, a primeira coisa que nós vamos observar, para critério de formatação. Vamos voltar aqui para a página inicial. Ele está como Arial 12. O nosso manual fala que na citação direta com recuo, eu não utilizo o tamanho da fonte como 12. Eu vou utilizar a fonte 10. E olha como ele já muda. Vocês vão observar também que o texto continua justificado, mas eu não tenho recuo de primeira linha e o meu espaçamento sai de 1,5 e vira um espaçamento simples. E o nosso recuo, ele vai ser aqui, ó, recuo de 4 centímetros à esquerda. E olha como ele dá um destaque no texto, mostrando que essa estrutura textual ela é diferente da estrutura que a gente via seguindo aqui em cima. Ou seja, nós temos aqui uma citação direta. É fácil de fazer. De novo, eu já indiquei qual é o nome do autor, no padrão aqui em cima, mas nosso padrão Multivix, a gente vai fazer o quê? Autor, data. Então, o autor é o Takahashi,
vírgula, o ano da publicação. Inclusive aqui eu teria que mudar a fonte, ela copiou como 12, ó. A gente volta para Arial 10. O ano da publicação é 2005 e a página do livro que eu consultei, do artigo, é a página 45. Então, autor, data, página. Quando eu não tenho elemento de página, vou colocar só autor e data. Beleza? Tá aqui tudo certinho? E aí, para a gente fechar um pouco e não delongar muito, a última forma de citação que eu quero falar é a citação direta, né? Ou seja, com as palavras de outra pessoa, só que dentro do texto. Ou seja, eu utilizo um pedaço da fundamentação daquela pessoa, né, desde que ele não atinja 3 linhas, gente. Se ele atingir 3 linhas, eu obrigatoriamente tenho que fazer um recuo como esse daqui que nós fizemos. Bem, deixa eu ver se eu tenho alguma aqui. Professor, Pode estão falar. perguntando se tem alguma previsão do término da aula. Sim, gente, em alguns minutos, em 10 minutos, 15 minutos no máximo. Tá? Pode deixar que eu vou dar espaço para vocês assinarem a lista aí com conforto. Vamos supor, só para a gente conseguir aqui fazer uma citação direta em corpo de texto, que essa parte, aqui os tópicos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, não sejam um texto meu, seja um texto de outra pessoa. Dentro do nosso manual, essa citação de 3 linhas, ela vai ser feita bem simples. Eu vou utilizar um parêntese. Um parêntese, desculpa. Entre aspas. E aí, todo o texto que eu estiver copiando vai ficar entre essa estrutura. Bem simples. É muito simples. E aí eu posso utilizar novamente o sistema autor-data. Esse APUD, gente, ele é um termo em latim, ele inclusive deveria estar em itálico, tomem muito cuidado com isso. Termos em latim dentro de artigos, de textos técnicos, eles devem vir em itálico. Texto em outra língua, né? Vocês podem ver que em dado momento, logo no início, eu utilizo um texto em inglês e ele está em itálico. Então, vocês devem manter esse padrão. Texto na sua língua natal, deixa em Arial normal. Tá vendo? Não tem nenhuma estrutura específica. Passei para outra língua, utilizo o itálico. E aqui você faz a citação direta com até 3 linhas dentro do corpo do texto e dá os créditos, né? Faz a citação. Foi Neto que escreveu, 2018, na página 4 a 6, eu sintetizei as palavras dele. Ou seja, eu copiei as palavras dele, os tópicos que ele elaborou. Textualmente. É exatamente o que ele fez. Bem, aqui eu tenho outras citações indiretas, né, citações de parafrase. E, por fim, conclusão não é interessante, as nossas referências. Sistema de referência da internet, só para a gente relembrar, né? Cito o nome do autor, o último nome, ou no caso de documentos que são criados pelo próprio ente federativo, o Brasil, ele sempre é autor de tudo. Então, o Brasil é o autor da Constituição, o Brasil é o autor do Código Civil. Eu costumo utilizar bastante sistema legislativo, acho que vocês viram no outro, viram nesse, por conta da minha formação, né? Mas sempre que vocês forem citar documentos da União, vocês podem utilizar e realizar esse tipo de citação, disponível e a data que você acessou. Copie o link do local onde eu citei, não é copiar o site, indicar o site aqui como planalto.gov.br. Isso não satisfaz o requisito, gente. Se eu quiser acessar o arquivo, eu não vou conseguir digitando planalto.gov.br. Vocês têm que indicar todo o conteúdo, certinho, da onde vocês copiaram. Bem, livros, a gente já tem uma estrutura bem formada, né? No último nome do autor, vírgula, o primeiro nome, ponto, o nome do livro, o local de publicação, a editora, o ano, a página que eu acessei a informação. Até aqui, alguém tem alguma dúvida, gente?
Acho que não. Bem, só para a gente concluir, então, vamos falar um pouquinho da conclusão. Como a Mari já falou bastante, só acrescentando, né? Ou talvez repetindo. Ela foi bem contundente. Na conclusão, eu li referência, já ia falar referência de novo. Na conclusão, não é usual utilizar nenhuma citação. A gente não utiliza citações aqui dentro da sua conclusão. Ela é simplesmente... Bem lembrado, professor, bem lembrado. Eu não lembro se você falou, mas... Lembro que você falou que no falei resumo não, mas na conclusão a gente não usa citação, né? Você vai utilizar a sua estrutura de raciocínio para concluir o seu trabalho. Bem, eu acho que é isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje sobre estrutura de artigo. A estrutura de resenha ela é um pouco diferente, a gente vai aprender no próximo mini curso. E eu espero que vocês tenham aprendido bastante. Vou compartilhar aqui com vocês a lista de presença e abrir um espaço para caso vocês tenham dúvida. Colocaram dúvida aqui no chat. Quando o livro é da primeira edição, é necessário colocar primeira edição? Sim, você vai colocar a edição. As nossas referências, se vocês forem no padrão, no nosso manual da BNT, ele vai estar lá mostrando certinho como você faz. Você pode seguir justamente o que está lá. Você vai olhar, claro que tem exemplos, né? Mas vocês vão olhar o padrão que está sendo adotado. O último nome do autor, é o primeiro nome, é em maiúsculo, é em minúsculo, eu uso ponto, eu uso vírgula. Bem, deixa eu ir compartilhando. Pediram para você falar de novo sobre a citação com recuo. E tem mais uma aqui, sobre referência de livro. Vamos lá então, gente. Citação com recuo. Toda vez que o texto passar de 4 centímetros. De 4 centímetros. Estou até confundindo. Link da participação já foi disponibilizado aí no chat. Fiquem de olho aí para vocês não perderem a lista de presença. Citação passou de 3 linhas. Eu tenho 3 linhas e meia. E ela é textual, ou seja, eu estou utilizando as palavras de outra pessoa. Eu vou fazer esse recuo de 4 centímetros. Vou voltar ali ao texto normal para vocês verem como ele estaria se fosse um texto comum e como fica depois. Então, texto normal, 1,25, fui lá, digitei tudo bonitinho, conforme meu manual. E aqui ele está como Arial 12. Só que isso daqui não são minhas palavras. Eu estou colocando aqui, ó, neste contexto, Takahashi afirma educar em uma sociedade de informação e tudo bonitinho, tudo que eu achei interessante do texto dele. O que eu vou fazer? Esse parágrafo passou de 3 linhas. Tá vendo? Eu tenho 5 linhas, na verdade. E ele é todo de texto do outro autor. Então, como eu faço essa citação? Para indicar que isso não é meu texto. Passou de 3 linhas, eu vou fazer um recuo. Esse recuo é de 4 centímetros à esquerda, conforme nosso manual. Ele não tem primeira linha, ele é 0 na primeira linha. Antes e depois continuam 0, e o espaçamento eu tiro de 1,5 e jogo para o simples. Mudou alguma coisa? Já começou mudando. Mas, além de tudo, para as palavras de outra pessoa, para a citação textual, a citação direta, eu não uso o mesmo padrão de letra. Ele é Arial 10. Isso é a citação com recuo. Agora, se a citação ela não passa de 3 linhas, vamos colocar aqui, vou até deletar um pedaço para vocês entenderem, não tem problema. Estou utilizando aqui os tópicos do Hibble. A cidadania digital é composta de 9 elementos. Acesso digital, comércio eletrônico, computação, alfabetização digital e etiqueta digital. Né? Isso, inclusive, dialoga muito com a gente aqui. Né? Etiqueta digital, a questão do momento virtual. E foi por acaso que eu peguei esse trabalho. Esse texto, de 1 a 5, é texto do Hibble. Eu só falei o que ele disse que é a composição dos elementos de cidadania digital. Então, o primeiro pedaço aqui é meu, o restante é tudo dele. Como eu faço para identificar isso? Coloco entre ali os elementos de indicação, né, as minhas aspas, ou seja, eu estou demonstrando que esse texto não é meu. Por que eu não fiz um recuo neste contexto e fiz neste? Porque nesse daqui,
o conteúdo de outra pessoa não ultrapassou de 3 páginas. Desculpa, de 3 linhas. Se ele ultrapassasse 3 linhas, como era para ser feito? Da forma como a citação de cima. Recuo de 4 centímetros, eu mudo para Arial 10, eu coloco o espaçamento simples, eu tiro 1,25 do primeiro parágrafo e ele vai ficar dessa forma. Conseguiram? Quem fez a pergunta aí conseguiu entender? Ficou claro? E agora, E perguntaram também sobre a referência de livro. Acho que foi isso, quando... Como cita referência de livro? Isso, deixa eu voltar aqui. Cadê? Teve uma colega que perguntou sobre se fizermos o trabalho apenas em cima da apostila oferecida pela faculdade. Ótimo, vamos lá. Como fazemos a citação? Essa é a mais difícil de todas, Ana. Vou te explicar. Se você for dentro, eu vou abrir aqui, deixa eu ver se eu tenho alguma apostila para eu abrir para vocês. Ou até mesmo manual. Seria mais fácil uma apostila. Só um minuto que eu vou compartilhar aqui na tela uma apostila para você ver, tá bom? Uhum. E depois comenta sobre... A Marli perguntou sobre referência de livro, como é que faz. Tudo bem. Vamos passar aqui primeiro para a apostila e depois a gente vai para a referência de livro. Deixa eu só trocar aqui. Conseguem ver a apostila? Ou não mudou? Tá, eu tô vendo. Uhum. Bem, Sim. Essa é a nossa apostila padrão da Multivix. Temos 2 formas. A primeira é mais simples. Você vai passando as primeiras páginas e eu tenho esse campo aqui, ó. Deixa eu ajustar aqui a largura. Biblioteca Multivix, dado de publicação da fonte. Aqui eu já tenho toda a estrutura formadinha. Ela só está um pouco embaralhada, está vendo? O nome está em cima, o nome da apostila está embaixo. Eu vou copiar isso daqui. Vou jogar para minhas referências. E vou fazer o acerto. Excelente pergunta, muito boa essa pergunta. Porque tem muita gente que costuma utilizar, né, o conteúdo e não sabe como referenciar. Foi muito boa mesmo. Sim. Foi Só colocar a apostila Multivix. E aí, gente, ó, o nome do autor professor, aqui... licença. Sim? Como eu tenho problema de vista, que o senhor falou que tem que ser feito no Arial 10 algumas coisas, eu posso fazer no Arial 11 e depois passar para o Arial 10? Então, Mari, eu acho que tem um regramento específico, né, para quem tem assiduidade visual ou alguma coisa assim. Eu não consegui, falhou um pouquinho para mim, eu não consegui entender a pergunta dela toda. Ela tem um problema visual e aí ela quer saber se desculpa, eu entendi só um pedaço, que ela falou, posso fazer no Arial 12, alguma coisa assim, mas eu entendi se ela... Não, eu sempre, quando meus professores passavam trabalho para mim, tinha um professor meu de história que pedia no Arial 10. Aí eu falava com ele, Lourenço, eu posso fazer o 12 e depois passar. Ele falou, ele sempre falava comigo assim, como você tem problema de vista, você pode fazer no Arial 12 e depois você passa pro 10 e entrega para mim o trabalho impresso no Arial 10. Aí assim eu fazia, aí eu quero saber se eu posso... não, mas aí o seu resultado no final Word vai ser no Word. padrão comum. Então não influencia não. Enquanto Professor, também no Word tem no canto inferior direito, tem uma lupazinha, né, onde ela pode aumentar utilizando o 12 ou o tamanho 10, ela só aumentar. Exatamente, eu ia falar dele agora. Existe ali a visualização diferenciada que você pode fazer, e aí você, independente do tamanho que você colocar, você aumentando o seu campo de visão da tela, para você a letra vai estar maior. Quer ver? A gente está aqui compartilhando a apostila, deixa eu voltar para o arquivo de artigo, que eu te mostro exatamente como isso funciona. Tá vendo aqui, ó? Aqui no cantinho inferior, eu tenho esse zoom.
eu posso aumentar ele, Uhum. mesmo utilizando aqui, ó, Times 12, ou Arial 12, ou 10, né? Lembrando, corpo do texto 12, a citação 10. E aí eu posso depois, ao final, reduzir ele para que a página esteja novamente em 100% ou 140%, o que eu achar mais confortável. Tá vendo? Coloquei 90%, ela voltou, e aí eu utilizo esse sistema para poder dar um zoom e ver melhor. Ficou bom para você? Ficou. Tá bem, obrigado, professor. Por nada. Vamos lá, gente. Aqui, só para a gente concluir a dúvida da outra colega, que ela perguntou sobre a apostila. A única coisa que sai de errado ali, gente, não é nem errado, é porque não é um padrão comum para você colocar na publicação em si, o último nome está em minúsculo. E o nosso padrão, primeiro nome, o último nome fica lá na frente, ele vem em maiúsculo. O restante está totalmente adequado. Conseguiu pegar aqui da apostila? Professor? Sim, eu entendi. Obrigada. Por nada. Vamos lá. Tem duas perguntas aqui que querem saber. A Marli pediu para falar um pouquinho mais sobre a referência de livro. E o aluno perguntou, o Jefferson perguntou, se precisa colocar introdução, desenvolvimento e conclusão em laudas separadas, ou pode fazer tudo corrido. Não, não precisa ser separado. Vamos lá, o dele é mais fácil, vamos começar pelo mais fácil, depois vou pro mais complicado. Não, Jefferson, desenvolvimento, introdução, desenvolvimento e conclusão, elas não precisam estar em laudas separadas. Você pode ver que elas seguem na mesma lauda que eu tenho, a introdução e o que seria o desenvolvimento, só que com outro nome. Tá? Então você pode seguir na mesma lauda, não precisa separar. O que a gente tem ali é um padrão de evitar linhas órfãos ou viúvas. O que é isso? Quando fica só o pedacinho aqui, conclusão, na outra página, vamos supor que o texto, esse monte de enter que eu dei aqui, seja texto, gente, até aqui. Só os 2 pis ali. Isso é uma linha órfã, ela está ali sozinha. O que eu faço? Aí a ABNT ela me autoriza, nesses casos, a jogar esse título para outra página, para ele não ficar aqui sozinho no canto, não ficar esse texto perdido. Então, isso não é considerado um erro de ABNT. É uma adequação para evitar uma estrutura textual feia, uma estrutura não orgânica, assim, ela sai fora do contexto. Então, mas não tem problema você estar dentro do mesmo contexto ali. Inclusive, você pode fazer tópicos e subtópicos. E aí eles podem estar na mesma página ou na seguinte. Não tem diferença. E a Rayane acabou de perguntar, né? Você pode fazer em páginas separadas também, sem problema, se não quiser fazer tudo junto. Então, o nosso padrão de entrega é tudo no arquivo só. Então, se ela fizer separado, depois ela vai ter que juntar. Não, se ela pode fazer uma página introdução, e em vez de colocar, já iniciar o desenvolvimento, ela pode, na outra página, colocar desenvolvimento. Isso daqui que ela está pensando fazer, ó. Introdução, separo. Desenvolvimento estaria aqui. Então, assim que eu entendi a pergunta. Se foi isso, não, esse padrão não deve ser seguido, porque, olha, uma coisa é você evitar linhas órfãos ou viúvas, ficar aqui o títulozinho no finalzinho da linha. Agora, pensa o seguinte, você jogar toda a estrutura para outra página, você está meio que dando uma pernada no quantitativo de páginas da sua produção. Então, não, ela vai ficar sempre com 2 pis. Acabou o texto, eu dou um enter e outro enter, que ele vai dar esses 2 pis para poder separar de um tópico para o outro. Finalizei um tópico, finalizei a introdução, vou começar o outro título, 2 pis, e aí sigo normalmente. Não pode fazer de uma página para outra nesse caso. Só a exceção é aquele caso das linhas órfãos ou viúvas, de ficar o títulozinho ali no final, fica um troço estranho, então você pode passar ali para a próxima página. Vamos lá, a última pergunta foi a do livro, né? Isso. Tem uma outra questão aqui também que dá para responder enquanto vai mostrando o livro. Uhum. Eliette perguntou que tem alguns artigos na internet que não aparece o nome do autor. Então, como é que faz a referência dele? Então, gente, isso é bem complicado, porque a nossa estrutura textual, inclusive a estrutura aí, falar um pouquinho do direito, a estrutura constitucional, ela autoriza você escrever o que você quiser e utilizar, inclusive, o nome falso. Mas você não pode omitir quem foi, né? Você tem que indicar um autor.
Mesmo, por exemplo, vou no jornal escrever com o nome de Tiago. Eu posso escrever no jornal com o nome de Tiago, mas vai sair uma publicação com o nome de Tiago. Então, vocês, primeira coisa é tentar achar no artigo alguma forma do nome, alguém falando quem foi o jornalista que escreveu, senão o que vocês vão fazer nas referências? Colocar o nome do artigo, disponível em, o endereço e acesso em. De alguma forma vocês têm que indicar. Ficou claro aí? Professor, Sim. eu procuro sempre colocar referência. Então, vou te mostrar. Tá errado copiar dessa forma aqui, essa? Deixa eu ver, peraí que eu não tô vendo sua tela como eu tô compartilhando a minha. Aí, deixa eu ver se eu aumento aqui. Kátia, essa é a da apostila. Isso. É essa que você utiliza mesmo. A única coisa que você tem que fazer nela no final é que você tá vendo aí o primeiro nome que tá em minúsculo? Que o primeiro é o último, na verdade, né? A gente coloca o último nome do autor na frente, vírgula, e o restante do nome. Esse último tem que ficar em maiúsculo. Correto. Conseguiu pegar? Peguei, é lá. que eu sempre copio, mas me fugiu isso e eu coloquei em minúsculo todinho. O primeiro, que seria o último nome, é todo em maiúsculo. Em maiúsculo. Tá ok, professor. Obrigado. Por nada. Gente, vou aqui agora compartilhar com vocês o manual. Como teve uma dúvida aí de referência de livro, o nosso manual, ele mostra assim, detalhadamente, vários tipos de referência. E aí vocês vão fazer o quê? Eu tenho uma referência que foi de um artigo de jornal. Como é que eu faço? Venho aqui, tá explícito, assim, passo a passo. Ó. Sobrenome do autor em maiúsculo, prenome que vem o primeiro nome, o restante do nome, título do artigo, ó, letra normal, título do jornal, aí ele vai entrar em maiúsculo, local, peraí que tem uma telinha aqui que me atrapalhou, local de publicação, data, seção, caderno, página, paginação correspondente. Então, tudo isso eu vou colocando. Quando não tem seção, caderno ou página, a paginação da matéria e a data, ou parte, né? A paginação da matéria precede a data, então você vai colocar sempre a paginação. Trabalhos acadêmicos, TCC, nome, título, subtítulo se houver, tipo de trabalho, tese de monografia, legislação, local de jurisdição, igual eu ensinei lá em cima, o Brasil, Código Civil. Esse daqui é se você estivesse utilizando o sistema de livro, mas você pode pegar ele na internet, então acaba aqui o disponível em acesso em é a forma mais fácil de citar uma estrutura de legislação ou jurisprudência. Bem, e aí o livro. O livro vai seguir o mesmo padrão. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Mas é nome do autor em maiúsculo. Deixa eu subir. Aí você vai colocar vírgula, o restante do nome em minúsculo. O título do livro. Aqui ele está falando em capítulo, né? Livro, aqui, ó. Título da obra. Subtítulo se houver. Edição se houver. Local. Dois pontos. Observem bastante essa estrutura de divisão, tá, gente? Ela é muito importante, ó. Sobrenome do autor, maiúsculo, vírgula, prenome, ou seja, o primeiro, o segundo nome, se que ele tiver. Ponto, título da obra, maiúsculo, se tiver subtítulo, 2 pontos e o subtítulo, senão a gente passa para o ponto. Edição, se houver, passou a edição, primeira edição, ponto. Ou aquela primeira é D, né? Ponto, local, 2 pontos, ou seja, Vitória, vamos supor que foi um livro daqui, Vitória, 2 pontos, editora, o nome da editora, vírgula, ano, ponto, e aqui as páginas que você utilizou para o trabalho. Se você utilizou da página 10 a página 15, você vai citar 10-15. E aí encerra com ponto. Conseguiu? Quem perguntou aí do livro, conseguiu entender? Foi a Marli. Então, gente, eu vou agradecer a presença de vocês. A gente ficou aqui até as 9h30, como programado, mais ou menos. Foi muito bom estar aqui com vocês hoje. Acho que foi bem produtivo para mim. Espero que tenha sido para vocês. Muito obrigado por disponibilizar o tempo. Queria agradecer também a professora Mari por vir aqui, né? Compartilhar o conhecimento dela.
a presença da Elaine, que esteve aí. Eu acho que ela já saiu. Ah, tá aí ainda. Não, estou aqui. Foi muito bom, professor, bem esclarecedor. Pô, gente, muito obrigado. Bem, eu vou... Deixa eu Estou voltar perguntando aqui. quando será o próximo mini curso. O próximo é na semana que vem, novamente, às 8 horas. Vai ser dia 4. Deixa eu até conferir aqui. Isso aí, 4 de junho. E a gente vai falar de resenha crítica, tá? Mari vai, no mesmo padrão, Mari vai trazer aqui algumas dicas, a gente vai se complementando, e ao final a gente fala um pouquinho também de estrutura de formatação, porque eu acho que isso é super válido para vocês. Aí a gente mistura aqui um pouquinho da parte teórica com a parte prática, né? Monta um pouquinho a estrutura para vocês não ficarem aí com dúvidas. Formatação nunca é demais para a gente saber. Eu também acho que não, Marli. Excelente colocação. Teve alguém que comentou no chat que o primeiro e segundo período não precisa se preocupar com toda essa formatação aqui. Eu gostaria até de comentar o seguinte, que ainda que o primeiro e o segundo período não precisa de toda essa formatação, já que está assistindo aqui o mini curso, já vai treinando, já começa treinando, porque quando começar a valer, já está craque já está fera na BNT e tudo, então se tem a oportunidade, já começa a fazer na estrutura certinha, na formatação certinha, que depois não vai ter dificuldade na hora que começar a valer mesmo. Isso aí, super bem colocado, professora. Gente, isso é para a vida. Comecem a utilizar, aprendam. Você não vai ser prejudicado de estar fazendo dessa forma. Eu sou primeiro e segundo período. Vou ser prejudicado se eu fiz alguma coisa errada? Não, você não vai ser prejudicado. Pelo contrário, isso vai te ajudar. Você vai começar a se habituar. Chegar no terceiro período, quando é obrigatório, você já vai estar fazendo isso sem nenhum problema. Vai ser uma coisa que você vai fazer naturalmente. Você vai olhar para o trabalho e falar, olha, tem um pequeno errinho de formatação aqui, você já conserta. Então, é bom que vocês comecem a, desde já, se adequar, né, se acostumar com essa estrutura. A professora Roberta perguntou se ela pode falar. Pode, Roberta. Lógico! Claro! Vamos adorar te ouvir. Pode falar. Oba! Deixa eu falar uma coisinha sobre isso, Maristela. Coisa rápida. Sim, fica à vontade. Não vou ligar minha câmera, não, porque a luz aqui de casa não favorece. Vou só na voz mesmo. Então, é dizer, assim, que às vezes a pessoa chega na graduação e às vezes ela ainda não tem essa vivência. E às vezes a gente precisa agregar valor àquilo que a gente está fazendo. E agregar valor é formatar da melhor forma, é se habituar, né? Não pensar assim, é porque é uma regra a partir do terceiro período, então vou fazer só a partir do terceiro período. Mas, assim, já entender que você está num ambiente científico. E no ambiente científico você precisa agregar valor científico às suas produções. E quem sabe você, daqui a pouco, vai estar publicando seus artigos, seus trabalhos nas revistas. Então, assim, a gente precisa realmente ter essa visão, que esse espaço é de construção científica. Então, a gente não pode deixar para amanhã, para o terceiro período, mas já se habituar. Tá bom, pessoal? Obrigada aí pelo espaço. Excelente colocação, Roberto. É isso mesmo, gente. É daqui para a vida. Vocês estão aqui no campo acadêmico, o momento de vocês terem essa oportunidade de errar, de aprender errando, acertar. E aí, para sair da academia, prontos para produzirem artigos e publicarem nas melhores revistas. E, como eu falei, na nossa também. Né? Acompanhem os editais, geralmente no site da Multivix sai o edital, quando está aberto para submissão de artigos, né? E aí vocês podem ir acompanhando. Professor, eu tenho uma ideia, estou começando agora, queria escrever um artigo aqui, vamos colocar aí dentro da pedagogia. Li Paulo Freire hoje, gostei aí da ideia de Paulo Freire, quero escrever alguma coisa. Pensa ali um problema de pesquisa, vamos trabalhar, a gente está aqui para ajudar mesmo. E essa coisa de botar as ideias no papel, daqui a gente pode ter muita coisa bacana surgindo. Então aproveitem muito esse espaço, ele é muito gostoso, esse momento ele é muito de vocês. Então aproveitem para fazer mesmo, para acertar e errar.
A hora é aqui. E os alunos têm contato com a gente, né? É só mandar lá mensagem para o tutor, se quiser alguma orientação, para o professor, estiver querendo, tá pensando em um artigo, escrever um artigo para publicar, a gente orienta, a gente ajuda também. E um detalhe, para quem quiser o slide que eu escrevi aqui, pode mandar mensagem lá no AVA, ou para o seu tutor, se eu não for, né, sua professora, você pode mandar para o seu professor, para o seu tutor, que eles entram em contato e a gente passa o arquivo, tá bom? Não, gente, e não precisa ser tutor ou professor, né? Se vocês não tiverem na disciplina, vocês vão ali no sistema de mensagem privadas. Vamos aproveitar e mostrar um pouquinho do AVA. Vamos lá, fazer serviço completo. Aqui a gente fala e mostra. Isso aí, certinho. Vamos lá. Vamos lá, professor. Só um minutinho aí que eu vou compartilhar com vocês o meu AVA. A Lucimara pode perguntar, Lucimara. Pode perguntar, que eu vou mostrando aqui. Chat, estou olhando ou no áudio. Ah, tá ok, obrigada. Então, eu queria perguntar se há penalidade se não fizer o trabalho de acordo com a BTN a partir do terceiro período. Então, como eu falei no início, sim, já é um padrão que ele é exigido, então você vai perder alguns pontinhos aí por conta da formatação inadequada, por causa da falta de referência, por conta da falta de citação você pode receber um plágio, então ele já começa a exigir de você esse padrão que a gente passou aqui. Por isso que a gente está no primeiro curso, eu falei sobre a referência, sobre padrão, a BNT, esse de novo a gente falou, e no próximo, que vai ser resenha crítica, a gente vai voltar para que vocês fiquem bem craques nisso, e que ninguém erre mais. Ah, tá, é que é a primeira vez que eu estou entrando e é a primeira vez que eu estou vendo, né, que eu pude ter esse acesso. Eu estava dando uma olhada no AVA e eu vi que tinha uma videoconferência às 10 horas hoje, né? E eu estou tentando abrir aqui, porque é a primeira vez que estou mexendo aqui. E deu certo. Seja bem-vindo aí. Venham outras oportunidades. A gente sempre está aqui para vocês. Agora eu vou estar sempre procurando tirar minhas dúvidas. Então vamos lá, gente. Só aqui para eu demonstrar para vocês, ó. Não vou expor os colegas. Algumas pessoas estão tendo dificuldade com a lista de presença ao clicar. Não sei se não estão conseguindo. E, gente, pessoal, todos os cursos podem preencher a lista de presença, tá? Todos os cursos EAD podem preencher. Não tem só para um curso ou outro. Seja o seu, qualquer seja o seu curso, pode assinar a lista de presença. Vamos lá, gente. Esse daqui é o nosso sistema de mensagem privado. Ó, do lado do nome de vocês tem ali um sistemazinho de conversas. Se eu quiser procurar aqui a professora Mari, eu vou mudar aqui embaixo da opção de mensagens para a opção contatos, ó. E aqui eu consigo mandar uma mensagem para ela. É só eu clicar. Inclusive, eu já mandei mensagem para ela, lembrando ela de chat, ó. O chat, gente, que vocês compartilham dentro da própria plataforma. Esse chat aqui é para tirar dúvida de conteúdo, né? Igual esse conteúdo nosso aqui que a gente está falando hoje, de um conteúdo mais aberto, voltado para um único tópico. Você está com dúvida do conteúdo? Tem os dias no portal de chat, um plantão. O professor vai estar disponível para tirar todas as dúvidas de vocês. É uma ferramenta muito válida. Vocês têm isso à disposição, aproveitem bastante. Inclusive a Mari está conectada. Maicon, mostra para eles onde fica. O chat, bem, gente, vamos lá então. Se vocês tiverem um tempinho, vou abrir aqui uma disciplina de botânica. Aproveitando que a gente está aqui falando um pouquinho da plataforma, né? Vamos futucar ela. Viu? Ela nossa plataforma de trabalho, ela é muito parecida com a de vocês. Então, por isso, estou com dúvida, eu não sei onde acesso tal coisa. Pode falar com o tutor. A gente está aqui, a gente usa a mesma plataforma, a gente dá o passo a passo, a gente consegue entender o que vocês passam, porque a gente vive a mesma coisa, a gente tem a mesma plataforma. E aqui, gente, quando você entrar na disciplina, vocês vão ver as unidades, né, de ensino. Geralmente, como a gente sempre fala lá no Boas-Vindas, eu sempre coloco 4 unidades onde você tem avaliação objetiva, na 5ª unidade, estudo orientado, na 6ª, fórum avaliativo, e aqui na opção de fale com tutor, eu tenho a opção chat com professor. É tão habitual a gente ir direto no fale com o tutor e esquecer do chat com o professor por conta do cotidiano, né? A gente usa muito o fale com o tutor para poder comunicar com vocês para terem acesso às informações que a gente posta. E aí acaba que passa despercebido. Deixa ele abrir aqui o chat com o professor que eu vou mostrar para vocês exatamente o campo para vocês entrarem no chat. Aproveitando, vídeos complementares ficam embaixo, né? E os trabalhos, esses trabalhos, quando tem, ficam logo abaixo também do Fale com o Tutor. Aqui eu tenho a opção de Fale com o Tutor e ao lado o chat. Eu clico nesse chat,
eu clico na opção para entrar no chat agora. Se eu entrar agora, não vai ter ninguém. Não é o horário agendado, tá vendo? A sala ela tá vazia. Mas vamos supor que eu quero saber se já teve algum. Eu posso ver aqui as sessões encerradas e ler, inclusive, o que foi falado nas sessões encerradas. Se tiver alguma coisa. Outra coisa, o interessante é que esse chat, ele ajuda muito a gente, viu? Porque às vezes eu estou com alguma dúvida, eu entro lá na sessão encerrada e eu escuto, eu vejo, né, o comentário de algumas pessoas e a explicação, e eu consigo esclarecer a minha dúvida olhando já o que as outras pessoas fizeram. Lucimara, excelente, é isso mesmo. Às vezes eu tenho uma dúvida, até para ajudar vocês, e às vezes eu venho aqui, olho um contexto que o professor já passou para o aluno, e às vezes a informação está aqui, só que o aluno não teve conhecimento para chegar até esse ponto, não viu, não visualizou, e às vezes tem muita coisa aqui que ajuda a gente. Então, é super interessante, gente. Vejam os horários. Ah, professor, não pude ir no horário. Beleza, lê depois. Vai estar aqui, ó, sessões. Essa não teve nenhuma, né, porque é do período passado. E aí, quando tiver a sessão, logo depois ela vai ficar ali guardadinha, vocês podem acessar e ler todo o conteúdo. Bem, consegui. Passou bem, Elaine? Muito bom. Parabéns, equipe maravilhosa, tá? Marco, a Mari. Obrigada a todos pela participação, tá? Semana que vem tem mais. Estaremos aqui de novo no mesmo horário, no mesmo canal. Nós vamos marcar o momento com o Marco só para falar de plágio. Bem, podemos falar de aspectos jurídicos do plágio, como é que funciona, como evitar o plágio, como fazer para não ficar ali prejudicado por uma citação que ultrapasse um contexto. Lembra que eu falei aí dos 3% do CopySpider? Tem algumas formas aí de vocês evitarem de chegar a esses 3%. E aí a gente pode falar também sobre isso para evitar o plágio. Fazer uma live só assim, vamos fugir de plágio, por favor. Isso aí. Muito obrigada a todos pela presença. Em alguns momentos tem até processo, é importante que todo mundo saiba como é bom fazer, né, o porquê que tem que fazer citação e referenciar. Isso aí, gente, é muito bom. Nem sempre o plágio ele chega a virar um processo, mas é um risco que a gente prefere evitar. Vocês estão começando a vida acadêmica e começar com plágio, acho que não é um bom pontapé inicial, né? Vamos começar evitando ele e estou aqui para ajudar com isso. Podem ter dúvida, pode falar comigo, não tem problema não. Gente. Ok, obrigada, gente. 9h43, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Agradeço muito a presença de todos vocês. Teve muita gente ali calorosa demais, deixando as considerações no chat. Muito obrigado. Assim, a gente fica muito feliz de receber esse retorno, porque a gente está aqui para vocês, a gente faz isso e é para vocês mesmo. A gente pensa, fala assim, o que o aluno está precisando, o que eu posso ajudar o aluno, né? E tiverem ideias, o que for de necessidade, passa para a gente que a gente retorna para vocês. Tá bom? Um abraço, gente. Até a próxima. Tchau, gente. Muito obrigada. Tchau, professor. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Valeu, hein? Obrigadão. Por nada. No próximo eu vou estar junto com vocês novamente. Apareça. Vai ser sempre bem-vinda. Deus abençoe. Tchau, tchau. Vai com Deus.